Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo na boa? Tudo 100%? Então, hoje um conteúdo diferente aqui no canal, relembrando a história de jogadores que já passaram por aqui e um deles estava em evidência até há pouco tempo, né? Estou falando do Oscar, né? Então, antes disso, deixa o like no vídeo, sequência de like, sequência de like, sequência de like, sequência de like. Te inscreve no canal, ativa a notificação para ficar sabendo quando entra conteúdo novo por aqui. Então faz a tua parte que eu vou contar para vocês a trajetória do Oscar no Internacional, porque nós queremos tanto que ele volte, lógico assim, só tirando o fato dele jogar muita bola, né? E só isso já servia, mas é um jogador que criou identificação com o Inter também e eu vou te contar o porquê. Bora! O Oscar chegou ao Inter em 2010, naquela parada para a Copa do Mundo da África do Sul. Lembram quando o Inter demitiu o Jorge Fossati, trouxe o Celso Roth, o Inter trouxe jogadores como o Renan, trouxe o Tinga, trouxe o Sobis também, e o Oscar veio, né, nessa barca aí também. O Oscar que tinha rescindido ou estava em litígio com o São Paulo, mais ou menos como foi a questão do Sarrafiore, né, que veio do Huracan, ficou sem jogada, aí depois de 6 meses veio para o Inter, né? O Oscar veio nesse mesmo molde em 2010, né? O Oscar teve suas tretas lá no São Paulo e acabou vindo para cá. Só que num primeiro momento ele não foi aproveitado, né? Até estava inscrito na Libertadores de 2010, onde o Inter acabou sendo campeão. Ele tem uma medalha da Libertadores, então dá para dizer que ele é campeão da América, mas não foi muito utilizado num primeiro momento, não. Ele jogou mais no Sub-23 do Internacional, que naquele ano, inclusive, foi campeão do Brasileirão de Aspirantes, né? Tinha outro nome, era Copa RS Sub-23, algo assim, mas o Inter ganhou a final do Corinthians por 3-0 e ele fez um dos gols. Além desse gol do Oscar, quem também marcou foi o Sacha e também o Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel que está hoje no Atlético Paranaense, o Sacha que está no Santos, vocês conhecem melhor do que ninguém. Passado isso, gente, passado o campeonato de aspirantes, ele se destacou nessa competição, como eu disse, e chamou a atenção do técnico Celso Roth. Nem sei se eu posso chamar de técnico, né? Mas enfim, deixa pra lá. E foi para a lista do Campeonato Mundial, assim como o Eduardo Sacha também estava nessa lista, ou seja, o Oscar estava no banco contra o Mazembe, né? Não gosto de lembrar dessas coisas, mas está na história, né? O Oscar inclusive entrou nos minutos finais da partida, por volta de 30, 34 minutos, no lugar do Sobis, mas não adiantou muita coisa, ele realmente não podia fazer muita coisa, né? Enfim, deixa pra lá. E aí veio o ano de 2011, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque 2011 foi uma grande temporada para o Oscar, né? Ele começou a ser mais utilizado, especialmente quando o Roth foi demitido, graças a Deus, e veio o Paulo Roberto Falcão como técnico naquela oportunidade. O primeiro gol dele, como profissional do Inter, aconteceu justamente na Libertadores, numa goleada de 4-0 contra o Jaguares no estádio Beira-Rio, uma pancada de fora da área. Bota aí na tela. Mas sem perigo também os Jaguares, né? Não me lembro, fora aquela cabeçada do primeiro tempo, vai lá. Olha o Oscar de longe, é a rede! Gol! Além desse gol, o Oscar também fez um gol contra o Peñarol, né? Na eliminação do Inter nas oitavas de final da competição, fez um gol aqui no Beira-Rio, logo a 1 minuto de jogo, depois o Inter tomou a virada, enfim, foi eliminado. Nem quero falar muito disso também. 2011 também foi um ano marcante para o Oscar, né, porque ele virou desfalque do Inter, mas foi por um bom motivo. A seleção brasileira, Sub-20, disputou o Mundial, né, da categoria contra Portugal. Né, foi para a final, chegou contra Portugal, saiu ganhando de 1-0, gol do Oscar, tomou a virada 2-1, aí quem empatou o jogo? O Oscar, e ganhou no tempo normal ainda, 3-2, terceiro gol do Oscar. Ou seja, o Oscar fez um hat-trick, marcou 3 gols, levou a bola para casa na final do Mundial Sub-20 e foi o grande herói daquela conquista. E voltou, né, para o estádio Beira-Rio, onde foi campeão da Recopa Sul-Americana, né, numa vitória do Inter de 3-1 contra o Independiente da Argentina. Ele já era titular desse time, né? Acabou cavando vaga, né? Ele, o D'Alessandro, o Damião na frente, naquele ano absurdo que o Damião fez. Então o Oscar também era titular do Colorado. E aí chegou o final do ano, o Inter foi classificado para a Libertadores da América, né, depois de uma campanha bem irregular no Campeonato Brasileiro, mas enfim, assim terminou 2011 do Inter e do Oscar também.
Chegamos ao ano de 2012, e 2012 realmente foi um ano bem movimentado para o Oscar e também para o Inter, por que não? Por quê? O São Paulo entrou na Justiça do Trabalho, né, no Tribunal Regional do Trabalho, e pediu de volta o passe do Oscar. Tanto é que nessa semana que explodiu essa notícia, o Inter jogou pela Libertadores da América, estreia na Libertadores contra o Juan Aurich do Peru, ganhou de 2-0 e o Oscar fez um dos gols. E na comemoração ele falou assim, ó, meu lugar é aqui e não no São Paulo, porque ele queria muito ficar, né? Já estava como titular, tinha uma identificação já com a torcida, né? Era um cara muito querido, né, pela torcida do Inter e, enfim, deu esse rolo todo com o São Paulo. Lo quiere moler a su ritmo. Lo quiere demoler. Oscar busca la pared, aguanta Dagoberto. Oscar, gol. ¡Gol! Do Internacional do Porto Alegre, Oscar. E a Justiça deu ganho de causa para o São Paulo, né? Então, a partir do momento que o São Paulo ganhou a causa, a CBF reativou o vínculo do Oscar no bid com o São Paulo, ou seja, ele não podia jogar mais pelo Inter. O Inter nessa semana, né, que teve essa treta aí, o Inter tinha um jogo da Libertadores, acabou tirando o Oscar do time, ele ficou de fora, gente, por 3 meses, ele ficou 3 meses sem jogar pelo Inter, né, mas não queria voltar com o São Paulo, bateu o pé, foi uma briga jurídica muito grande, até que no final das contas, né, a Justiça acabou dando ganho para o Oscar, só que teve que pagar a multa rescisória. E quem pagou a multa rescisória do Oscar, mais os danos morais que o São Paulo teve, foi o Inter. Cerca de 15 milhões de reais, o que foi a maior transação de clubes brasileiros, né? Até aquele momento. Depois teve outros negócios aí, né? Teve o Damião, que foi para o Santos, teve outros negócios também, o próprio Pedro, o Gabigol agora também, que mudou um pouquinho isso. Mas naquela época, 15 milhões de reais foi o maior negócio entre clubes brasileiros numa janela de transferências. Bom, voltando à normalidade, o Oscar voltou a jogar pelo Inter. E o primeiro jogo dele foi a final do Campeonato Gaúcho de 2012, contra o Caxias. O Caxias tinha tirado o Grêmio, né, tinha ganhado o primeiro turno, o Inter ganhou o segundo turno do Grêmio e fez a final contra o Caxias. O primeiro jogo lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. E o Oscar fez o gol de empate do Inter. Direito, camisa 2 que estava no lance. Olha o Oscar, contra-ataque do Internacional. Já dentro da área, Oscar passou pela marcação, bateu pro gol, feito! Gol! Na volta, o Inter venceu o Caxias por 2-1, foi campeão gaúcho, mas já era a reta final do Oscar aqui no Internacional. O Inter ainda seria eliminado da Libertadores para o Fluminense, né? E aí veio uma boa proposta do Chelsea da Inglaterra, que acabou levando o Oscar 61 milhões de reais. Sabe o que isso significa? A maior venda da história do Internacional. Esse é o Oscar, né? Que teve uma trajetória conturbada no Inter, né? Por conta dessa questão do São Paulo, mas é um cara muito querido pela torcida, um cara que marcou sua história com títulos, afinal, como eu disse, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, campeão gaúcho, bicampeão gaúcho, né? Foi campeão em 2011, foi campeão em 2012 e quem sabe um dia volte a vestir a camisa colorada com muita honra e maestria, como ele já fez em outros anos. Então é isso, gente. Gostou da história do Oscar? Sabia da história do Oscar no Inter? Não? Comenta aí embaixo, que é muito importante teu comentário. Deixa o like no vídeo, te inscreve aí no canal, ativa a notificação para ficar sabendo quando eu entrar vídeo novo por aqui. E especialmente deixa teu comentário sobre esse tipo de conteúdo, né? Se vocês gostam, se vocês não gostam, o que vocês gostariam que tivesse de conteúdo, né? Qual jogador, qual história, qual título que eu busco para vocês, beleza? Aquele abraço, tchau!